Polêmica. A mais promissora ginasta brasileira pode ter que encerrar prematuramente a carreira, infelizmente. A grave lesão na mão direita, na verdade é o punho direito de Jade Barbosa, essa lesão pode ser irreversível. Uma carreira em compasso de espera. Aos 17 anos, Jade Barbosa sofre com uma lesão gravíssima e degenerativa no punho direito. As dores a impedem de fazer certos movimentos e deixam a ginasta com um futuro incerto. É uma lesão pouco comum, mas que já tem alguns casos descritos na literatura. Provavelmente essa lesão vai ser irreversível, mas a gente não sabe dizer ainda. Ainda de acordo com o médico, a necrose no capitato, um pequeno osso que fica no meio da mão, não tem incomodado a ginasta, mas nada impede que as dores voltem. À medida que for fazendo os treinamentos, se for melhorando, não sentindo dor, não tendo quadro de dor, ela vai fazer exercícios mais pesados e aí a gente vai traçar uma conduta de acordo com a dor dela. Se ela voltar a sentir dor, ela nesse momento está com muito pouca dor, se ela voltar a sentir dor, a gente vai pensar em algum procedimento cirúrgico aí para ela. Jade competiu com dores nos Jogos Olímpicos e desde que voltou de Pequim tem feito fisioterapia e treinamentos leves. Na volta ao Brasil, ela se viu envolvida numa briga entre seu pai, César Barbosa, e a CBG. César chegou a culpar a confederação pela lesão de Jade. Eles sabiam dessa lesão o tempo todo, né? Tanto que a Jade não vinha bem nos treinamentos, foram feitas várias radiografias. É de praxe deles não falar para o atleta o que tem e às vezes nem o técnico sabe o que tem. Diante da gravidade da lesão, o caso da ginasta vai ser revisto por uma equipe médica dos Estados Unidos, estudado em congressos e clínicas de medicinas nacionais e internacionais. Jade também deve deixar o país para dar continuidade ao tratamento. Em seu site oficial, na seção em que dá dicas a atletas, Jade defende a superação de limites e até da dor. Bom, esse assunto já veio à baila logo após a Olimpíada de Pequim. Logo após a Olimpíada de Pequim, o pai da Jade Barbosa se pronunciou nesses termos pela primeira vez. Pela primeira vez ele disse que a atleta tinha disputado a Olimpíada com problemas, que o problema era o punho direito, que participou dos Jogos na base do sacrifício. E tanto naquela vez como agora, quando o assunto volta a ser discutido, volta a estar na mídia, a Confederação Brasileira de Ginástica se pronunciou dizendo que desconhecia os laudos médicos, se punha à disposição e no caso da primeira vez em que a polêmica surgiu, a posição da Confederação Brasileira de Ginástica foi de desmerecer, de certa forma, o que disse o pai da Jade, alegando que se havia esse problema, por que não foi dito antes? Mili, eu fico me perguntando, aí vamos lá, vamos botar um pouco mais de fogo nessa história que eu fico me perguntando se a Jade tivesse conquistado uma medalha e tinha chances disso, eu não sei se estaríamos discutindo isso tudo. Né? Talvez não, né? Talvez não. Talvez né? não. A impressão é que não estaríamos. Agora, a história é toda estranha, né? Porque uma das atletas mais promissoras da ginástica do Brasil tem uma lesão que pode ser irreversível, incurável. A confederação não sabia da lesão, quer dizer, ou afirma que não. Diz que não sabia, né? O que não o responsável tem que saber o que acontece. O atleta, se o atleta é tão promissor, ou um atleta, não precisa nem ser tão promissor, você precisa investigar, você precisa saber o que está acontecendo com um atleta que trabalha para você, que é seu atleta da confederação. Então a história toda é estranha, quando a família entra, o pai faz acusações, com o final das Olimpíadas, essa história toda, para mim, ficou muito estranha. Eu tenho a mesma impressão que você tem. A medalha não traria à tona esse tipo de assunto. Agora, ou mascararia a situação, né? Agora, pensando na Jade, vamos humanizar essa história. É uma menina de 17 anos que pode enfrentar o fim precoce da carreira.
tem que cuidar da Cuca da Jade. Não é fácil, uma aposentadoria forçada aos 17 anos. Ela tinha o mundo pela frente, conquistar uma medalha, eternizar seu nome na história da ginástica e do esporte brasileiro. Então, eu tendo a pensar na Jade, no lado humano dessa história, que é muito comovente, é muito tocante. Não há como não se sensibilizar com esse tipo de coisa. Afinal, o esporte é feito de superação. E aí a gente vai para o outro lado. Se ela voltar disso para ser a Jade que todos nós gostaríamos que ela fosse, a história vai ser sensacional. Ela tem provavelmente 2 Olimpíadas pela frente em condições normais. Há uma outra informação importante, e aí, como diz o meu amigo Luciano Faccioli, vem aqui, por favor. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. O nosso coordenador de esportes do Rio de Janeiro, da Record News no Rio de Janeiro, não vou dizer ex-repórter, porque a gente é repórter a vida toda, Adson Coutinho, conhecido de todos vocês no trabalho de reportagem, hoje é coordenador de esportes da Record News no Rio de Janeiro. O Adson Coutinho conversou com Georgette Vidor, uma das referências da ginástica artística no nosso país. Foi nossa comentarista aqui na Record durante os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, agora já no ano retrasado. E a Georgette levantou uma questão na conversa pelo telefone com o Adson. Ela estaria inclusive conosco aqui conversando hoje no nosso programa, mas está viajando, não pôde atender o nosso convite. A Georgette disse ao Adson Coutinho por telefone que há uma outra questão envolvida nesse assunto. A questão do excesso de peso, do problema em controlar o peso da atleta, da Jade Barbosa. É algo também a se conversar, a se discutir nos próximos dias, no decorrer desse triste episódio. E aqui está o Moraci, que milita no futebol há 35 anos, né, Moraci? 35. Mas que é um esportista e conhece casos, se não iguais ao da Jade, mas parecidos. Moraci Santana, também olhando à distância, né? É um pouco mais difícil a gente dizer, mas qual é a sensação que você, como esportista, acima de tudo, como esportista, tem quando vê um caso parecido com esse? Falando de peso, no caso que ela tocou nesse assunto, para qualquer esporte, né, o excesso de peso é prejudicial. No caso dela, ela tem um apoio das mãos para fazer os saltos, tornozelo, joelho, todas as articulações. É lógico que se estiver acima do peso vai sofrer alguma coisa a mais. Alguma sobrecarga a mais isso vai trazer. Isso é no futebol, é no vôlei, é no basquete, na ginástica, todos os esportes. Nesse caso aí, o atleta estando quanto melhor preparado, é melhor o desempenho, sem dúvida. Agora, a gente sabe que o atleta profissional, ele convive com a dor, com as lesões. Quem é que diz, né? Acho que é a Hortência, o Oscar, não lembro, que o uniforme do atleta é a dor, né? Mas as notícias que chegam para a gente, né? A gente viu aí a fala do Ricardo Laranjeiras, que é o médico da Jade. Não parece muito grave para uma moça tão jovem, uma lesão como essa, necrose de um osso, esse problema. Eu vi alguém, não sei se foi o próprio Ricardo, o médico, dizer que a Jade tinha idade óssea nessa região de uma pessoa de 60 anos. Eu fico espantado. Mas é o tipo de esporte que exige demais, né? Você vê que o impacto que tem nas articulações, os saltos que elas têm, que elas fazem, e com uma idade, com pouca idade, né? Quer dizer, fase de crescimento. Fase de crescimento, tudo isso, as articulações nem sempre estão completas, né? Então, por isso que você vê atletas aí com 16, 17 anos já com algumas operações. Né? Principalmente em relação à cartilagem, a ligamentos, tornozelo, joelho, alguma coisa já foi feita com essa atleta. Né? Então é um esporte de uma exigência assim muito acima da média. Então também
as lesões, as contusões, elas estão muito próximas disso, né? Dessa exigência, né? E quando a gente fala de tornozelo e joelho, a gente está falando de articulações que foram feitas para segurar o peso do corpo. Quando a gente fala de pulso, o ginasta, a gente vê aí, a gente está vendo nas imagens, quase todos os exercícios, ela está segurando todo o peso do corpo no pulso. Quer dizer, também tem essa, né, Moraci? O pulso não é feito para barra também, os exercícios que fazem na barra, que depende exclusivamente da mão ali, de segurar, o pulso, toda essa musculatura do braço e antebraço que está ligado ali naquele momento. Então, é um esforço absurdo. Por isso que todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco, sem dúvida. Bom, e as consequências, né, disso? Até para a vida adulta, né? Bom, o Zico, por exemplo... O Zico disse que até hoje, para caminhar, se ele não tivesse feito, e faz até hoje, né, reforço muscular no joelho, ele teria dificuldades para caminhar, para fazer coisas cotidianas, para dirigir um automóvel e tal, dadas as 3 operações que ele fez. As cirurgias que fez. Enfim, ainda para arredondar aqui sobre a Jade, fica a nossa torcida. Como bem disse a Mili, para que tudo corra bem para ela do ponto de vista do esporte e do ponto de vista da vida pessoal dela, Jade. Estamos na torcida.